A graça e a paz, queridas. Pode se assentar. Bendito seja Deus. O que é isso, gente? É apito? Como é que dá apito para mulher, Jesus? Ok. Muito bem, meninas. Como se nós, naturalmente, não fôssemos ruidosas e barulhentas, né? Mas glória a Deus, eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor por estar com vocês nessa noite, no final desse dia sobrenatural que vocês viveram. Quem aqui viveu um dia sobrenatural? Glória a Deus, eu tenho certeza disso. Quando a gente se move do nosso lugar, simplesmente por a gente se dispor a nos mover geograficamente, saindo da nossa casa, saindo da nossa cidade, para nos reunirmos em um lugar, para buscarmos ao Senhor, simplesmente por termos essa iniciativa, Deus se inclina sobre aqueles que o buscam. E é tão bom ouvir ali nos bastidores o que Deus fez durante todo esse dia nesse lugar. Bendito seja o Senhor. Agora eu queria que você se aquietasse. Eu sei que vocês provavelmente estão sentindo no corpo o peso de tantas lágrimas, de tanta entrega, tantas coisas mexidas aí dentro de vocês. Isso também gera um desgaste físico. Eu queria que você se aquietasse, fechasse seus olhos por um momento. Eu queria pedir que daqui por diante você não comente com a sua amiga, com a sua irmã, aquilo que está acontecendo aqui, o que Deus vai nos falar. Deixa para você comentar depois. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor, Espírito Santo, pelo teu incessante trabalho em nosso interior. Obrigada porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigada porque o Senhor insiste e persiste até que a tua obra seja completa em cada coração. Obrigada porque foi a tua mão que nos reuniu aqui. Foi o Senhor quem nos atraiu. E nós queremos estar totalmente abertas, aquietadas aos teus pés, como Maria, irmã de Marta. Queremos aquietadas aos teus pés, ouvir o que o Senhor ainda tem para nos dizer nesse dia. Rendidas, atentas e quietas, para receber tudo que o Senhor tem para cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor vem trabalhando em nós desde aquele grande dia em que nós nos encontramos com Ele. Houve um momento na sua vida que você estava levando a sua vida, tomando as suas decisões, talvez obedecendo aos seus prazeres, fazendo a sua vontade, e de repente, você se encontrou com Jesus. Talvez numa reunião, numa casa de paz, numa célula, num convite na igreja, talvez ouvindo uma pregação no YouTube. Eu não sei como é que foi o seu encontro com Jesus, mas naquele dia você entendeu que te faltava algo e que você precisava de uma obra de Deus em você, que não bastava você ser criada por Deus, que você queria viver como filha de Deus. Isso a gente chama de conversão. A conversão, ele não é uma mudança de religião. A conversão é uma mudança de mentalidade, de atitude e de direção. Então eu estava vivendo a minha vida, tomando as minhas decisões, e eu me encontro com Jesus e Ele me convida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu então vou seguir Jesus. Eu não vou mais com a multidão para
porta larga e fácil de passar por ela. Mas eu vou seguindo Jesus num novo estilo de vida, numa nova maneira de viver, numa nova perspectiva de enxergar as coisas. E à medida que eu vou andando com Ele nesse novo e vivo caminho, eu vou recebendo outra consciência. E essa nova consciência muda a minha maneira de agir, a minha maneira de vestir, a minha maneira de me comunicar. Não num processo religioso imposto, mas em algo que muda dentro e reflete do lado de fora. E nessa obra, gente, essa caminhada, ela é dia após dia, um passo após o outro. Como é que você vive a sua vida hoje? Como é que é o seu dia? Pensa comigo, como é que é o seu dia a dia? Qual que é a sua rotina? Você acorda, já sai direto para o trabalho, ou você toma o café com Deus Pai? Você se assenta com o Senhor, você conversa com Ele? Você quando abre os olhos ora, ou você só vai orar só de tarde, quando está terminando o seu dia? Como é que é o seu dia? Tem tempo para Deus? Você lê as Escrituras Sagradas? Você fala com Ele? E durante o seu dia, na vivência, as pessoas que convivem com você, você derrama Deus sobre elas? Como a gente vive cada dia, é como a gente vive a vida toda. A gente acredita que a vida são aqueles momentos extraordinários. O dia do casamento, o dia da festa, o dia do nascimento do bebê. Esses dias são marcantes, são marcos, são especiais. Mas eles não são a vida toda. A vida toda é a junção de todos os nossos dias ordinários. Os nossos dias comuns. Os nossos dias onde a gente cozinha, cuida das crianças, corre para a escola, dirige para o trabalho, faz a faculdade. E é nesse dia a dia, nesse dia vulgar, comum, ordinário, é nesse dia que Deus quer levantar você para fazer diferença na sua geração. É nas coisas comuns, é num áudio que você manda para sua amiga. Amiga, Deus colocou você no meu coração. Deixa eu orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, toma fulana agora. Toma o dia dela. Senhor, eu sei que ela não está no meu coração em vão. Ó Deus, o que ela precisa do Senhor nesse dia, que venha de encontro ao coração dela. Traz o teu ânimo, tira a tristeza, tira a angústia. Vai falando o que o Espírito Santo colocar no seu coração. Derrama. Uma pessoa está com necessidade, vai lá ser a resposta. Uma mãe está aflita e exausta. Fulana, hoje eu vou te dar um dia de beleza. Vai no salão. Vai fazer o cabelo, minha filha. Vai fazer essa unha. Vai fazer um xixi completo. Comer um prato de comida inteiro. Deixa que eu cuido dessa criança. Sabe, gente, a gente é bênção. Não é nas coisas gigantes, não. Quando Jesus fazia milagres, Ele não estava em cima de um púlpito com um microfone. Quando Jesus fazia o sobrenatural, Ele estava provendo comida para um povo faminto. O que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Usa o que você tem na mão. E deixa Deus multiplicar. Deixa Deus fazer com aquilo que você sabe fazer, aquilo que você já tem. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser dizimista, ofertante, vou sustentar a missão. Não vai não. Porque se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Seja fiel com aquilo que você já tem hoje, com o seu dom hoje, com o seu dinheiro hoje, com a sua capacidade hoje, com aquilo que você já sabe hoje. Deus quer te levantar hoje. E para a gente se inspirar, eu quero trazer para vocês a história de uma órfã que está na Bíblia. Órfã de pai e mãe. É uma realidade dura quando uma criança perde os pais. E tem que ser criado por terceiros. Esse foi o caso de Esther. Esther perdeu pai e mãe, foi criada por um primo. Olha que interessante, nem uma prima, gente, um primo, um homem, criando uma menina que havia perdido o pai e a mãe. Que realidade difícil. Eles já não estavam na sua nação, eles estavam exilados. Eles já haviam sofrido tanto como nação e agora estavam numa terra estrangeira, com outros deuses, outros costumes, e Esther era órfã de pai e de mãe. Criada por Mardoqueu.
A rainha vai lá, se desentende com o rei, é malcriada com o rei expulsa, destitui a rainha, e então fazem um concurso de beleza para acharem a nova esposa do rei. Estou resumindo a história para vocês, que está no livro de Esther, e depois eu queria que você lesse todo o livro. E Esther é uma dessas meninas virgens selecionadas, belas e virgens selecionadas para fazer parte do harém do rei. E elas deveriam passar por um ano inteiro de preparação. Elas também foram para uma imersão. Só que essa imersão delas não durou um dia, durou um ano. E nesse um ano elas foram tomando banho de beleza, né? Banho de óleos, se purificando, se embelezando, ficando perfumadas, comendo de coisas específicas para ficarem belas, passarem pelo rei e fazerem parte do harém do rei. Então, a partir do momento que elas dormiam com o rei, elas eram suas esposas ou concubinas. E entre elas, o rei iria escolher uma nova esposa. Quando a gente pensa isso com a nossa cabeça cultural, é uma coisa até brutal. Como assim, gente? A menina não tinha nem escolha. Vai se submeter a isso, passar pela cama do rei, dormir com ele às vezes uma vez só. Vai entregar para o rei a sua virgindade. Depois sabe-se lá se ela vai ser mãe, se ela vai ter filhos, se ela vai ser escolhida ou não. Para a nossa cabeça ocidental e do século 21, talvez isso seja absurdo, mas isso não era naquela época, naquele contexto cultural. De uma certa forma, aquelas meninas estariam protegidas, bem cuidadas, bem tratadas, até a velhice. E Esther estava entre elas. E quando a gente vê o texto, a gente vê que desde o primeiro momento, Esther foi aceita. Ela era, a Bíblia diz, uma mulher agradável. Diga, agradável. A Bíblia também fala que ela era bela, que ela era formosa. Mas, gente, você já conheceu uma mulher bela, formosa, mas ferida? Rançosa, birrenta, briguenta. A beleza desbota, não desbota? É isso, por isso que a Bíblia fala que um coração alegre aformoseia o rosto. Um coração curado muda a gente por fora também. É uma consequência, derrama. Mas o contrário é verdadeiro. Não interessa você ser toda bonita por fora, mas ter o coração amargurado. Um coração ferido, um coração amargo. A Bíblia diz que Esther não era assim. Apesar da sua dor, apesar de ter se tornado órfã de pai e mãe, ser criada por um primo, ela era agradável. As pessoas gostavam de Esther. E aquele que cuidava do harém, ele simpatizou com Esther de cara. Ele já elegeu Esther como a sua preferida. E ele foi dando dicas para Esther, daquilo que ela deveria levar quando ela fosse chamada à presença do rei. E o final da conversa é que ela foi eleita pelo rei para ser a sua rainha. Aí você pensa, uau, que história de glamour. A órfã que foi tirada de casa e ascendeu a rainha, e ela agora virou a rainha do rei mais poderoso da sua época. Que demais. Mas não era sobre isso. Às vezes a gente pensa que a gente recebe uma promoção na vida, uma bênção na vida, uma cura na vida, e que é apenas sobre nós. Mas não é. Deus não trabalha só em você. Quando Ele cura você, Ele entra com a cura na sua casa, na sua família. Ele te torna instrumento de bênção e de cura para todo mundo que convive com você. Você passa a ser uma influenciadora do amor, do bem, da bondade de Deus, uma propagadora da sua justiça e da sua graça. E é algo que a gente nem consegue mensurar o que Deus faz através de pequenas sementes. Não menospreze o que você tem na mão. Nunca é só sobre você. Deus não é um Deus individualista. Por isso que o Pai não é Pai meu que estás no céu,
é Pai Nosso que estás no céu. O reino é nosso, o Pai é nosso, nós somos o corpo, nós somos a igreja. Não sou eu que sou a igreja, você que é a igreja, nós somos a igreja. O nós é importante. E você tem que entender que o que Deus fez hoje durante todo o dia na sua vida, tudo que Ele confrontou, tudo que Ele mudou, tudo que Ele curou, tudo que Ele trouxe à tona para jogar luz nas trevas, tudo aquilo que Ele te levou a fazer, cada oração que você fez, não é só sobre você, como não era só sobre Esther. E Esther então começa a viver já no palácio, desfrutando da sua posição de rainha, e aí ela ouve uma notícia. Abra aí a sua Bíblia em Esther capítulo 4. E na linguagem NVI, o texto diz assim: quando Mardoqueu, primo de Esther, soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. O que aconteceu? Vamos dar uma pausa aqui. O que aconteceu? O inimigo de Mardoqueu manipula o rei, marido de Esther, para que ele liberasse, expedisse um decreto, condenando todo judeu à morte e ao saque de seus bens por aqueles que estariam próximos. Haveria uma data específica onde todo o povo judeu seria assassinado, exterminado. Só que o rei não sabia que a sua própria esposa, a sua própria rainha, era judia. E ele então emite esse decreto. Vale lembrar, gente, que um decreto do rei, nem ele mesmo podia revogar. Quando você vai lendo mais para frente, você vai vendo que ele muda, que ele acrescenta ao decreto a possibilidade dos judeus se defenderem. Mas ele não pode voltar atrás na sua própria palavra. Vocês entendem isso? Então algo muito sério estava acontecendo. E Mardoqueu, primo de Esther, se veste de cinza, de saco. Ele está de luto, ele está no sinal físico de pranto, de arrependimento, de clamor a Deus. E Esther fica sabendo. Verso 4. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. E Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu:
vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. A gente percebe pelo menos 3 movimentos de Esther nessa situação. Esther já estava no palácio, Esther já estava desfrutando da sua posição de rainha, como você já está desfrutando da sua posição de filha do rei. Você já está desfrutando, mesmo que o processo ainda esteja acontecendo na nossa vida. Nós já somos filhas, temos consciência da nossa filiação, temos recebido cura, recebido alento, recebido consolo, recebido refrigério, recebido fortalecimento. Amém ou não amém? Você já está na sua posição de filha. Mas aí o que acontece? Chega uma notícia adversa, uma coisa diferente que está acontecendo. E ela fica sabendo que o seu primo está na porta do palácio em trapos, vestido de pano de saco, cinza na cabeça e lamento. E o que ela faz imediatamente? Esther, lembra, ela tinha passado 1 ano preocupada com roupa, maquiagem, perfume, especiarias, preparação de beleza. Ela estava com a cabeça cheia disso. A aparência, ser aprovada, ser aceita. Era isso que propunha o ano que antecedeu estar na presença do rei. Então o que ela fez imediatamente? Ela quis promover uma mudança externa. Vai lá e muda a roupa do meu primo. Tá aqui a roupa, ó. Tira o pano de saco. Tira a vergonha dele, muda a aparência dele. E quantas vezes nós como mulheres tentamos fazer a mesma coisa? Tem um problema na nossa casa e ao invés da gente ir para Deus buscando libertação e cura, a gente quer mudar a aparência. A gente faz aquelas fotos lindas enquanto os relacionamentos estão partidos dentro de casa. Os relacionamentos de amizade estão cheios de inveja, de cobiça, de insatisfação com a felicidade da melhor amiga, que recebeu uma promoção e você não, que trocou o carro e você não. A coisa está podre do lado de dentro, mas você estampa um sorriso e fala, que bênção, amiga. Porque fica feio você denunciar o seu pecado diante de Deus e falar, Senhor, eu estou com inveja da minha melhor amiga, Senhor, tira isso do meu coração. Isso é pecado diante do Senhor e eu quero ser uma nova criatura. Fica mais fácil a gente querer, o filho está com problema, a gente quer esconder o filho. Ou a gente fica justificando as falhas do filho. Não, é uma fase difícil. Ao invés de falar, não tem problema sim. Eu creio que Deus é poderoso, eu creio que Deus pode curar, mas tem problema sim, está doente sim, está doendo sim, orem por nós. Sabe, a gente vive numa época de aparência de santidade, aparência de pureza. Parece que é crente, mas não é. Veste como crente, fala como crente, mas não é. É fake. Sabe aquela história de Deus olha o coração. Tem um tanto de gente falando isso aí, né? As meninas vêm com a calça que Deus é justo, mas a calça das meninas... E aí você vai falar, santa, essa roupa não está à sua altura, minha linda. Elas acham ruim. Que palhaçada que é essa? Deus não está preocupado com a minha roupa. Deus olha o coração. Cuidado com as meias verdades do nosso tempo. Cuidado, tem um tanto de mentira disfarçado de verdade. E muitas pessoas falam isso, se lembrando daquele episódio de Saul. De Saul não. De uma certa forma Saul estava na história, né? Saul desagradou o Senhor. Deus chama então Samuel para ir à casa de Jessé, ungiu um novo rei sobre Israel, porque ele estava reprovando Saul. E quando chega na casa de Jessé, o profeta Samuel bota os olhos em Eliabe e fala, eis aí
o ungido do Senhor, porque ele tinha porte de rei, jeito de rei, pegada de rei. E Deus falou assim: não atente para a aparência, porque eu olho o coração. E eu tenho reprovado o coração de Eliabe. Entenda, no caso de Eliabe, o que Deus está denunciando e está repreendendo, parece ser o que não é. Por fora de Eliabe estava tudo certo. A postura era certa, a roupa era certa, mas o coração era errado. O fato é que quando o coração está certo, o lado de fora vai refletir o que está dentro. O que o Senhor reprova é a hipocrisia. O coração está estragado, erotizado, cheio de sensualidade. Isso pula para fora e você quer mostrar para as pessoas que o seu coração é sincero diante de Deus. O seu coração pode até ser sincero diante de Deus. Não estou questionando a sinceridade de um coração, não. Mas eu estou questionando o quanto você está deixando Deus transformar a sua vida. O quanto você está deixando Deus alcançar o seu coração. Para uma saia ser mais importante do que a visão. Gente, a roupa comunica. Quer você queira, quer não. Não é uma questão de religião, não. Isso é uma religiosidade hipócrita, né? Não, minha filha. Se você quer ser respeitada no emprego, se vista de uma forma adequada. Se você quer ser levada a sério nas suas ideias, nos seus pensamentos, não se vista sensualmente, porque se você veste sensual, as pessoas vão querer se consumir. Sabe a música do Skank? A cultura fala isso. Aqui, nesse mundinho fechado, ela é incrível, com seu vestidinho preto indefectível. Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com os meus sonhos como ninguém. Eu quero te provar, sem medo e sem amor. Eu quero te provar, cozida a vapor. Eu quero te provar. A música denuncia como os homens olham as mulheres que se vestem de uma maneira vulgar e sensual. Eles querem só consumir. E você, minha linda, você merece ser assumida. Você merece ser respeitada. Você merece ser levada a sério. Você merece ser olhada com dignidade e respeito. Você merece ser tratada como quem você é, filha de Deus. Então que a sua linguagem não verbal comunique quem você é de fato. Olha para a princesa lá, para Kate. Linda, elegante, moderna. Dialoga com seu tempo, mas você não vê ela apelando. Não fala sobre a religião dela. Fala sobre quem ela é. Esther estava preocupada com a aparência. Vou mudar a aparência. Vou varrer para debaixo do tapete. E muitas vezes nós caímos nesse mesmo engano. A gente pensa que mudando a aparência você muda a essência. Não, gente. Primeiro a essência é mudada. Depois a aparência floresce. Não adianta você tentar inverter. Por isso que eu não estou mandando você trocar sua roupa, não. Estou mandando você rever o seu coração. Deixa o Espírito Santo descer com a sonda dele lá no profundo. Fala assim: minha linda, o que você está querendo? De fato, o que esse desejo de manter a aparência está revelando sobre o seu coração? E aí Mardoqueu manda falar para Esther que não era só sobre a aparência, que algo drástico estava acontecendo. Mas aí Esther manda responder para ele: mas você não sabe da lei? Se eu for diante do rei sem ser chamada, eu posso morrer. O espírito de intimidação sempre vai estar nos rondando. Sempre quando você quer romper na sua caminhada com Deus, vem a intimidação. Mas você não pode. Quem é você? Filha de quem? Você não tem nenhum pastor na sua história. Você não tem nenhum líder, nenhum sacerdote que te antecedeu. Olha para a sua família. É uma bagunça a sua família. Olha para a sua história. Olha para o seu passado. O diabo é o rei da intimidação e da mentira. E quantas de nós estamos sucumbindo ao medo? Não, eu não posso.
eu não posso ousar, eu não posso buscar. O que vão pensar de mim? Vão me taxar, vão me dizer que eu sou crentona, que eu sou religiosa, que eu quero ser mais santa do que todo mundo. Ah lá, Santa Rona, agora ela só quer saber de orar e de ler a Bíblia. E vem um espírito de intimidação e vai te paralisando. E aí você se torna amiga dos prazeres e não amiga de Deus. Você se torna mais refém daquilo que pensam sobre você do que daquilo que Deus quer ao seu respeito. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma herança e um futuro. Mas você tem deixado a intimidação te paralisar, e você fica aquém. Você fica vivendo uma vida medíocre. Você não avança. Você não avança na obediência, na dependência. Você não cresce no amor, na compaixão. Você se junta às rodas de candinhas para contar o último fuxico gospel. Você vive uma vida pequena. Você vive uma vida com uma mentalidade diabólica, mas está dentro da igreja. O espírito de intimidação te convence facilmente que viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida rendida, uma vida frutífera, não é para você, é para sua amiga, é para a pastora, é para o pastor, é para quem Deus chamou. Todos somos filhos, e a partir desse momento, todos nós temos um papel a ser desempenhado no reino de Deus. Não é sobre tamanho, gente, é sobre engrenagem. Para uma engrenagem funcionar, o menor parafuso é importante. Nós somos um corpo. Quando o dedinho está doente, todo o corpo está doente. Não é sobre ser grande, não é sobre tamanho, não é sobre quantas pessoas você atrai. É sobre quem você é e o quanto Deus pode contar com você para derramar na vida de outras pessoas. E Mardoqueu então manda outro recado para Esther. Foi para um momento como esse que Deus te levantou. Você acha que você está nesse lugar que você está ocupando à toa? Você acha que Deus fez isso tudo na sua vida, te permitiu que você passasse entre tantas outras mulheres e fosse você escolhida rainha? E finalmente Esther acorda. E eu quero que você acorde, desperte nessa noite, como Esther acordou. Que você acorde. Desperta, minha linda. Quando Esther tomou consciência, talvez ela tenha feito assim uma rápida retrospectiva de como foi o último ano da vida dela, poucos meses, como Deus mudou a vida dela de ponta cabeça, de órfã a rainha. Não era só sobre ela. Tudo que Deus nos deu, meninas, tudo, o seu tempo, o seu talento, o seu dinheiro, tudo é para ser compartilhado, é para servir ao Rei. Jesus deu a sua própria vida e Ele nos convida a fazer o mesmo. Derrame a sua vida. E foi isso que Esther fez. Foi isso que Esther fez. Ela se posicionou. Quando ela recebeu aquela palavra do seu primo: não pense você que por você estar na posição que você está, você vai ser poupada. Não pense você, minha linda, que por você ser filha de Deus, você vai ser poupada de aflições. Você vai ser poupada de problemas. Sabe esse evangelho fake que é vendido aí? Que a vida do crente não tem problema. Mentira! Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições. Mas segura o toco aí, segura, aguenta firme, que eu venci, vocês vão vencer também. Jesus não prometeu que a gente ia ter uma vida de flores, mas Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele falou que Ele vai nos dar fortalecimento. Ele falou que não vai nos abandonar. E Ele falou que nós vamos vencer porque Ele venceu. Então você já sabe o fim da história. Nenhum sofrimento na nossa vida é desperdiçado. Tudo é treinamento, tudo é para derramar vida e testemunho na vida de outras pessoas. Vocês viram histórias sendo contadas aqui hoje. Vocês viram testemunhos sendo contados. E vocês sabem o que Deus pode fazer. Nós não estamos à deriva. Nós temos dono. Mas dias difíceis vão acontecer. Quando Esther é impactada com aquilo, não pense você, por você ser rainha você vai escapar. Não pense você, que você ser filha de Deus, coisas ruins e difíceis não vão te acontecer.
mas se posicione. E foi isso que ela fez. Ela acordou. Então, peça para que orem por mim. E eu também. Olha que interessante, a gente sempre quer que alguém ore por nós. Ah, seja crente por mim, bispa. Ore por mim, bispa. Põe a mão na minha cabeça, bispa. Jejua por mim, bispa. É muito importante nós termos companheiros de oração, pessoas que orem por nós, pessoas que impõem as mãos sobre nós. Mas você precisa ter uma vida de oração. Você precisa de ter um relacionamento com Deus. E não tem relacionamento sem conversa. Então não tem relacionamento sem oração. Se você acha que você é crente, mas você não lê a Bíblia e você não ora, quero te comunicar, você está enganada. Porque não tem relacionamento sem conversa. A Bíblia é a parte que Deus fala. E a oração é a parte que você fala. Conversa é isso, diálogo. Então a gente não lê a Bíblia para dar o check na vida religiosa. Você lê a Bíblia para conhecer o Deus a quem você diz que ama. Seu caráter, sua bondade, sua misericórdia, sua fidelidade. Para você ser empoderada como filha. Para você se arrepender dos seus pecados, porque a Bíblia também confronta. A Bíblia é luz para os nossos caminhos. Então ele vai tirando toda a treva, toda a escuridão. É isso que a Bíblia faz. Tem que ter diálogo. Então Esther, ela fala, eu e as minhas funcionárias, minhas servas, nós também vamos orar e jejuar. E depois que Esther ora e jejua por 3 dias, junto com todo o seu povo orando por ela, Deus dá a Esther estratégia. Fala comigo, estratégia. É isso que Deus quer dar para você. Sabe aquele seu filho difícil? Deus quer te dar estratégia. Sabe aquele seu patrão endemoniado? Deus quer te dar estratégia. Sabe o seu marido alcoólatra? Deus quer te dar estratégia. Sabe o seu líder que está pegando no seu pé? Deus quer te dar estratégia. A sua amiga que te traiu? Deus quer te dar estratégia. Deus tem estratégia para te dar. Mas para isso você vai ter que se aproximar nesse relacionamento íntimo e pessoal. Você vai ter que se achegar ao Pai. Você vai ter que conversar com Ele. E o jejum e a oração nada mais é do que isso. Aproximação. O jejum não é barganha com Deus. O jejum é a mortificação da nossa carne para nos desintoxicar, para desimpedir o canal de ouvidoria. Quando você está jejuando, você fica forte espiritualmente e você escuta mais claramente o que Deus quer falar com você. Então por isso que o jejum, gente, não é uma opção. O jejum faz parte das disciplinas espirituais, fazem parte da vida. Aprenda a jejuar. Eu já atravessei tantos momentos difíceis na minha vida. Atravesso ainda. Mas eu experimento o poder do jejum. É impressionante. Quando eu estou em jejum, eu passo por uma luta, parece que eu estou blindada assim. Eu passo, interajo com aquela situação, parece que eu estou blindada. Aí eu passo, daqui a pouco acabou meu jejum, entreguei meu jejum, passo meses sem jejuar. Daí a pouco eu vivo uma mesma situação ou uma situação menor. Aquilo ai meu Deus, eu sofro, choro, dói, perturba, me tira do meu caminho, me tira do meu lugar. Seu espírito fica vulnerável. O jejum é para te fortalecer. Jejum é comida para o espírito ficar turbinado. Então jejue, para Deus te dar estratégia. Depois dessas estratégias, cada uma delas foi aplicada. Deus deu livramento para Esther. E Deus deu livramento para toda uma nação. Porque uma mulher, a órfã, criada pelo primo, uma mulher simples, uma mulher estrangeira, uma mulher comum, salvou toda uma nação. Deus quer usar mulheres comuns. Deus quer fazer de mulheres comuns rainhas em suas posições, com a capacidade de mudar o ambiente, de tirar crianças do abuso sexual, de interferir nas situações de injustiça. Ele quer levantar intercessoras pela nação. Ele não quer levantar mulheres que só assistem, mas mulheres que agem, mulheres que interferem com a sua oração, com o seu jejum, com a sua influência, com a sua palavra, com o seu conselho, abrindo a casa, se assentando à mesa, aconselhando, orando
junto, chorando junto, consolando, visitando, sendo uma bênção onde Deus tem te colocado. Deus já te colocou no seu campo de ação. Então, em nome de Jesus, pare de viver pelas aparências. Pare de se deixar vencer pela intimidação. E se posicione num relacionamento íntimo e pessoal através do jejum e da oração. Feche os seus olhos. Deus escolheu os fracos, os humildes, os rejeitados. Talvez você olhe para você e você fale assim: mas Helena, ela é Esther. Não, ela não é Esther, ela se tornou Esther, a rainha. Antes ela era Esther, a órfã. Ruth era a moabita, amaldiçoada. Tamar, a nora que se deitou com o próprio sogro. Raabe, a prostituta de Jericó. Jael, uma moradora de tendas, matou o inimigo. Maria, uma jovenzinha de 16, 17 anos, carregando o Rei do Universo no ventre. Deus usa as coisas pequenas. Ele é amigo do oprimido. Amigo do oprimido. Fique de pé no seu lugar. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado. Você é Esther do seu tempo. Não despreze aquilo que Deus já te confiou. Use as ferramentas que já estão nas suas mãos. Use o seu celular, use a sua voz, use a sua cozinha, a sua mesa, a sua profissão, a sua vocação. Não despreze nenhuma pequena semente, porque as pequenas sementes formam florestas. Deus faz o infinitamente mais. Senhor, nós te louvamos nessa noite. E nós queremos dizer nessa noite, Deus, que nós queremos ser como Esther nesse tempo. Queremos estar atentas, muito além da aparência. Queremos estar atentas à essência, Senhor. Não queremos ser detidas pelos traumas, pelo passado, por toda a intimidação que Satanás lança pela nossa condição, pelas nossas fraquezas. Nós cremos, Deus, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós nos abrimos para o Senhor e nós dissemos: vem, Senhor, usa-nos, enche-nos até transbordar, enche-nos até transbordar. Muda o ambiente onde nós entrarmos, desperta-nos como o Senhor despertou Esther, para que a gente se posicione, influencie com estratégia, graça, sabedoria do alto, e que a gente mude destinos com a tua condução, com a tua vida em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.